agora sim. Beleza, pessoal, vamos lá para a página 100. A gente estava fazendo esses exercícios aqui na aula passada, a gente corrigiu alguns desses exercícios, tá? E a gente vai corrigir os demais. Se eu não me engano, a gente tinha chegado até o exercício C aqui do exercício 42. Vamos para o D, então, aqui do 42, e depois o 44. O 43 é meio bobinho, só para constatar, ver se está certo, não está certo. Então, vamos direto aqui para o 42D e depois para o 44. Então, vamos lá, deixa eu só copiar esse exercício aqui. Tá, a gente tem o desenho. Eu vou reproduzir o desenho aqui para ficar mais fácil de visualizar o que a gente tem que fazer. A gente tem aqui a D, tem aqui o feixe de retas paralelas. Aí tem aqui e aqui, mais ou menos. Ali, 8, 4, x e 24. X e 24. Ok. Aí o que acontece, ó? A ideia é que a gente tem que usar o teorema de Tales, que é praticamente a regra de 3. E para construir essa regra de 3, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Aqui essas linhas elas estão cruzadas, então dá a ideia que tem que manter o mesmo lado, esse em cima desse, esse em cima desse. Mas não, a gente tem que manter as linhas. Então, assim, ó, o 8 vai estar em cima do 24 e o 4 vai estar em cima do nosso x. Então, como é que funciona essa daqui, ó? Opa, tem mais gente entrando ainda. Tá. Eu vou montar aqui, ó. Vai ficar 4 sobre x está para 8 sobre 24. Aí, daqui para frente é muito fácil, né? Porque a regrinha de 3 é só multiplicar cruzado. Lembrando que sempre que a gente for fazer regra de 3, se a gente puder simplificar reduzir essa fração aqui antes de fazer a regra de 3, vai ser melhor. Então, quando eu simplifico essa fração aqui, vai ficar 4 sobre x igual a 1 terço, multiplica cruzado, o nosso x aqui vai ser igual a 12, tá? E aí dá para ter uma ideia, uma noção que isso é verdade, né? Porque olha só, 4 para 8 a gente multiplica duas vezes, e o 12 para o 24 também a gente multiplica duas vezes, né? Então, de fato, está correta essa proporcionalidade. Vamos para o próximo exercício aqui, ó, que é lá o 44. Tá, exercício 44. Novamente, a gente tem que montar um sistema que aparece, ó, o x mais o y igual a 14, e aqui tinha o 6 e o 15. Deixa eu ver se eu já não resolvi esse exercício aqui. Esse daqui é isso, ó, x mais y igual a 6. Esse já está resolvido, a gente já resolveu. Só faltou, depois que a gente resolveu aqui o x e o y, responder quais são as afirmações que aparecem aqui embaixo. Ó. O x é maior do que o y? Olhando aqui, de fato não é. Então, a afirmação A é falsa. O x é o dobro do que o y na B? Também é... Opa, que x? Estou confundindo aqui, deixa eu ver. Não, tá certo, y aqui. Eu não resolvi essa. Deixa eu ver aqui. Isso. Ah, não, essa daqui é de outra, tá? Viajei. Eu só escrevi aqui o sistema, mas eu não cheguei a resolver. Vamos resolver esse sistema aqui, então. O que acontece aqui, ó? Para resolver esse sistema, o que eu posso fazer? É o sistema correto? É o sistema correto aqui, 14, tá. Então, para resolver esse sistema aqui, o que eu posso fazer? Eu posso dividir a linha de cima por 3. Então, quando eu divido a linha de cima ali por 3, vai ficar o seguinte: 2x menos 5y igual a 0. E mais o que aqui? Opa, é aqui anterior. X mais y igual a 14. X mais y x mais y igual a 14. Vou multiplicar a linha de baixo por menos 2. Vai ficar, então, 2x menos 5y igual a 0, menos 2x
menos 2y igual a menos 28. Só um instantinho que tem gente entrando ainda. Giovanni. Tá. Quando eu junto essas duas aqui, ó, vai ficar menos 7x, aliás, menos 7y igual a menos 28. Deixa eu apagar aqui. Menos 7y igual a menos 28. O nosso y é igual a 4. E se o y é igual a 4, o x é igual a 10. X igual a 10. Beleza, aí com essa informação, de fato, a gente vai responder ali a questão A, B, C e assim vai indo. O x é maior do que o y? Com essa aqui, com as respostas aqui, sim, vai ser verdade. O x é maior do que o y. O x é o dobro do que o y? Não, o x não é o dobro do que o y. A próxima. 2y dividido por 5 vai ser igual a x? Isso também é falso, né? Porque olha só, 2y vai dar 8, 8 dividido por 4 não vai dar 10. A próxima ali, ó, 2x dividido por 5 vai ser igual a y. O x é 10, então vai ficar 20 dividido por 5 é igual a 4. A afirmação D está correta. E depois a gente vê aqui, ó, x menos y é igual a 6. Então, 10 menos 4 é igual a 6, também é verdadeira. Então, a afirmação D, a afirmação E a afirmação A são verdadeiras. As duas outras são falsas. Ficou alguma dúvida desse exercício ali, pessoal? Tranquilo, né? É bem bobinho, é bem rapidinho de fazer. Ok, vamos entrar para a próxima parte. Aqui ele fica enrolando um pouco ali sobre a aplicação do Teorema de Tales. Aí ele explica um pouco aqui sobre a questão de proporcionalidade na figura, ele explica como é que surgiu essa ideia do Teorema de Tales. E aqui, esse exercício aqui, ó, aqui o Tales e a altura da pirâmide, é um exercício clássico, tá? É um exercício bem... tipo, a maioria das vezes cai alguma coisa muito parecida com isso em IFES, que cai muito parecido com isso em vestibular, que é a ideia de usar o teorema de Tales para medir uma figura, para medir uma coisa que é muito maior e a gente não tem como medir por uma incapacidade de ter um instrumento que meça isso com uma facilidade, que é medir uma coisa menor. Vamos supor, ó, essa ideia de que eles usaram a sombra de um pedacinho de madeira, um pedacinho de alguma coisa para medir a altura de uma pirâmide, é super verdadeira, porque eles usaram a ideia de que a sombra de um objeto ele vai ser proporcional naquela mesma hora, né, do dia, se a gente usar uma outra imagem maior. Vamos supor, se eu tiver um graveto e medir a sombra que ele projeta no chão e medir a sombra que um outro objeto muito maior também projeta no chão, eu vou conseguir descobrir qual é a altura que aquele objeto tem de verdade. Porque medir a sombra, normalmente a sombra é muito menor do que o objeto se a gente estiver com o sol mais alto, né, mais próximo do meio-dia. Então a gente consegue medir com facilidade, com um objeto pequeno a gente consegue medir o tamanho real da sombra ali, e a partir dessas projeções, do tamanho real da coisa mais o tamanho da sombra, eu consigo fazer uma regra de 3 e conseguir chegar no tamanho de uma pirâmide. Quer ver? Eu vou pegar deixa eu ver se eu acho que tem algum exemplo nesses exercícios. Ó, aqui, ó, esse exercício aqui do Enem, ó, o 49. Ó, a sombra de uma pessoa tem 1,80 de altura, mede 60 centímetros. No mesmo momento, do seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então, vamos entender aqui o que é esse problema aqui do Enem. Exercício 49, lá da página 102. Vamos fazer um esboço disso aqui para conseguir entender o que está acontecendo. A gente entrando aqui ainda, a Luísa. Então, ó, lá na página 102, a gente tem o exercício 49. Deixa eu apagar isso daqui e fazer o nosso desenho ali. E aqui. Tá. Ó, o que ele está falando? Ó? Tem uma pessoa
uma pessoa tem 1,80 e a sombra dela tem 60 centímetros. Então, vamos imaginar aqui, ó. Vou fazer um boneco palito bem feio, tá? E eu vou dizer que a pessoa aqui, ó, tem 1,80 de altura. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco mais... Deixa eu ver com uma letra mais fina. 1,80 de altura. E a sombra que ela projeta, aqui embaixo, tá? Deixa eu voltar. A sombra que ela projeta aqui embaixo, no caso, o tamanho da sombra é de 60 centímetros. Eu vou colocar 0,6, porque para usar sempre a mesma medida de comprimento aqui. Ó. Então, 1,80 de altura, e a sombra dela, no caso, tem uma fonte de luz vindo aqui em cima, e a projeção dela é de 60 centímetros. Aí, o que acontece? Tem uma árvore, e a gente... Aliás, não é uma árvore, é um poste, né? A sombra projetada do poste é de 2 metros. Então, eu tenho um poste aqui que é maior. Eu não sei qual é o tamanho dele, mas eu sei que a sombra dele tem 2 metros de altura. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é qual que é o tamanho do poste usando regra de 3. Porque a ideia é que, tudo bem que o poste também dá luz, mas a ideia é que tem uma fonte de luz lá, tem o sol batendo, e a partir do sol a gente consegue fazer essas sombras aqui. Então, tem uma sombra de 60 centímetros aqui na pessoa e tem uma sombra de 2 metros no poste. Se a nossa sombra aqui, ó, é de 60 centímetros e a pessoa tem 1,80, a gente percebe que o tamanho da pessoa é 3 vezes o tamanho da sombra. Então, aqui eu já consigo também fazer uma regrinha de 3 rapidinho de cabeça e saber que o tamanho do poste é 6 metros. Mas como é que eu consigo isso usando a regra de 3 de fato? Eu vou colocar esses números aqui na nossa regrinha de 3. Ó. 1,80 está para 60, assim como x está para 2. Então, eu vou escrever isso daqui. Ó, 1,8 está para 60, assim como o x está para o 2. Ó. Repara o seguinte, que eu estou mantendo aqui as relações sem embaralhar elas. No caso, eu estou colocando elas em ordem. Olha só, o tamanho da pessoa, a sombra. O tamanho do poste, a sombra. Então, eu tenho que pegar os exemplos aqui em ordem, tá vendo? Ó, o tamanho da pessoa, a sombra, o poste, a sombra do poste. Ok, quando eu vou reduzir isso daqui, ó, eu posso tirar as vírgulas, vai ficar 18 sobre 6. Quando a gente simplifica, vai ficar 3 sobre 1. E isso é igual a x sobre 2. E aí a gente chega direto ali com o mesmo pensamento, que o x é igual a 6 metros, tá? Aqui a gente usou a resolução da regra de 3 sem fazer ela de cabeça ali, perceber que era 3 vezes e já chegar no resultado. Só que aqui não acaba o problema, eu já descobri qual é o tamanho da sombra do poste, aliás, eu descobri o tamanho do poste, mas ele também pede o seguinte, ó, se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então, eu tenho que entender que essa sombra aqui foi reduzida. Então, eu tenho uma outra proporcionalidade. Então, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que fazer uma nova regra de 3, em que a gente vai ter o seguinte, ó. Ela falou, diminuiu 50 centímetros, então eu tenho que o tamanho do poste é 6 metros, e a nossa sombra, que era de 2 metros, passou para 1,50. Então, aqui ó, vai ficar 1,50. Eu ainda tenho o tamanho da pessoa, que é 1,80 lá que a gente tinha visto anteriormente, e aí sim eu vou resolver uma regra de 3 aqui, ó. Tá vendo? Eu estou usando até uma outra letra, não é o X, que eu inventei de colocar um novo desenho, tá vendo? O novo desenho é o seguinte, aqui eu tenho 6 metros, e aqui eu tenho 1,5, porque ele falou, antes da gente conseguir simplesmente usar o 1,5 aqui, eu tinha que descobrir o tamanho do pote, e foi o que a gente fez ali antes no primeiro momento, que ele não pedia aqui nesse problema, mas a gente precisava dessa informação para conseguir fazer a relação dessa diminuição do tamanho da sombra, tá? Então eu fiz ali, ó, 6 metros para 1,5, então essa figura é nova, então a gente tem aqui, ó, deixa eu colocar a nova informação que a gente tem. Vou apagar isso aqui também. A gente tem que aqui é 6 metros. A minha sombra nova agora é 1,5. A sombra da pessoa eu não sei quanto é que é. E a gente tem que calcular exatamente isso daqui. Ó. Então, nosso y está aqui. Então, usando essas novas informações aqui, a gente constrói essa proporcionalidade aqui, essa regra de 3. Então, aqui eu vou simplificar novamente. Em vez de escrever o 6 sobre 1,5, eu vou multiplicar por 10 aqui para tirar essa vírgula e depois simplificar. E vai ficar 4 sobre 1. E aí fica aqui 1,1
1,8 sobre o y, e aí a gente multiplica cruzado e vai chegar que, deixa eu ver quanto é que dá isso aqui, vai ficar 1,8 dividido por 4, vai ficar 90 centímetros, vai ficar 45 centímetros. Então, quando a gente resolve aquela regrinha de 3 ali, vai ficar assim, ó, 4y igual a 1,8, e quando a gente divide isso aqui corretamente, vai ficar 0,45, tá? Então, 1,80 dividido por 4 vai dar 45 centímetros. Então, a nova sombra vai ser de 45 centímetros, e de fato tem uma resposta verdadeira aqui com 45 centímetros. Beleza, essa parte aqui de regra de 3, dessa maneira aqui, envolvendo o teorema de Tales, meio que finaliza com isso. Vai ter mais uns exercícios aqui que eu vou deixar para vocês fazerem, mas por enquanto a gente não vai fazer. E eu vou cair para a parte de juros, tá? Isso daqui é um assunto que é muito importante para vocês. Por que ele é muito importante, tá? Primeiro, tipo, a gente lida com dinheiro na vida real. Mas o pai só paga lá a conta e é isso daí. Daqui a pouco vocês não vai ser mais os pais que vão pagar as contas de vocês, né? Não vai ser mais a mãe, não vai ser mais o avô, vai ser vocês. E vocês precisam entender como funciona essa ideia de juros, porque tem toda a questão da transação financeira, o dinheiro que a gente trabalha está relacionado com isso. Então, é uma coisa muito importante para a gente ter uma educação econômica, para entender como é que funciona o nosso dinheiro e como que a gente deve gerir ele de uma maneira a não ter dívidas. Então, porque juros é uma coisa que gera dívidas muito rápido. Então, vamos entender o que ele aparece aqui, a ideia dos juros. Os juros seria o que é cobrado além de um valor inicial que a gente tem. Então, vamos supor que eu pedi um empréstimo no banco, um empréstimo lá de 10 mil reais, e ele diz que eu tenho um juros mensal para pagar esse empréstimo de 10% ao mês. Então, a cada mês, eu vou ter um acréscimo de 10% nesse valor que eu pedi. Então, vamos supor, 10% de 10 mil vai ser R$ 1.000. Então, no primeiro mês, quando eu saquei o dinheiro de lá, eu só tenho que pagar, a princípio, o 10 mil. Então, se passar para o próximo mês, eu, em vez de pagar 10 mil, eu vou ter que pagar 11 mil, porque eu tenho um juro de 10% ao mês. Tudo bem que esse juro é alto, tá? Provavelmente existem taxas um pouco mais baixas por aí, mas é só para a gente entender como é que funciona essa rotatividade. Então, eu tenho lá os juros de... desculpa aqui, eu não vi... Por que a gente está aprendendo a medir uma sombra? Luísa, esse lance ali da sombra, na verdade, é relacionado ao teorema de Tales que a gente estava vendo. Aquele problema ali da sombra, de fato, foi foi a ideia do porquê que surgiu esse problema, por que surgiu a regra de 3, e o Tales foi o cara que inventou, supostamente foi o cara que inventou essa proporcionalidade. De fato, as coisas são medidas muitas vezes assim, quando a gente não tem uma fita métrica grande o suficiente para medir o prédio ou para medir alguma outra coisa, se usa essa ideia sim para fazer, saber qual é o tamanho do prédio, qual é o tamanho de alguma construção, sem ter a capacidade de fazer essa medição com uma fita. Claro que hoje a gente tem instrumentos que fazem isso, mas os instrumentos usam por trás do que está lá essa mesma ideia. Eles fazem triangulações para conseguir medir. Então, ele mede a distância até o pé, mede a distância até lá em cima, e aí eles conseguem fazer essa medição através de trigonometria, que de certa maneira tem relação com o teorema de Tales que a gente está fazendo agora, tá? Então, voltando aqui à ideia dos juros, tá? Como eu estava falando ali, ó, se a gente pegasse um empréstimo de 10 mil reais e eu tivesse uns juros de 10% ao mês, no primeiro mês a gente teria que pagar 11 mil. Quando passasse mais um mês, aquele juro que eu teria que pagar sobre o 11 mil, que agora já não é mais 10 mil, seria 10% em cima desse 11 mil. Então, seria mais R$ 1.100 em cima desse 11 mil. Então, daria R$ 12.100. E cada vez que a gente vai atualizando o mês, os juros vão sendo acrescentados em cima do dinheiro que eu estava devendo no mês anterior. Então, isso se chama o lance de juros sobre juros,
que é de fato o que acontece na vida real, que é quando a gente tem os juros acumulando em cima de juros e fazendo o montante, no caso, a quantidade que a gente tem que pagar, ser muito maior. Aqui, provavelmente, a gente vai começar usando a, a porcentagem e também os juros de uma maneira um pouco diferente da realidade, que é o juros simples, que ele faz uma aplicação direto de uma porcentagem em cima de um valor, sem ficar atualizando esses juros todo mês. Na vida real, como eu estou falando, a atualização desses juros é mensal. Ou então eles fazem um juro a partir de um grande período. Então, vamos supor, os juros relacionados do ano vão ser de 5%. Então, em vez de aplicar mensalmente os juros, ele vai aplicar só no final de um ano inteiro para fazer essa relação ali com o quanto que vai ser cobrado em cima. Então, eles podem usar esses dois sistemas. Ou o sistema de juros simples, que é a gente tem uma aplicação só desses juros, no caso dessa proporcionalidade, ou então vai ser o lance dos juros compostos, que é mais o que acontece na realidade de fato. Então vamos ler aqui o que está escrito sobre essa questão dos juros e depois a gente faz alguns exercícios. Alguém pode abrir o microfone e começar a ler aqui o começo da página 105 para a gente. Vai lá. Consulte jornais ou revistas impressos na internet e acompanhe os noticiários do rádio e da televisão. Com certeza você vai encontrar muitas situações relacionadas a dinheiro. Examine essas situações e procure identificar a relação com o dinheiro. 3 pessoas constituíram uma sociedade para a abertura de uma loja de roupa. Cada pessoa entrou com um capital. A primeira entrou com 20 mil, a segunda entrou com 25 mil e a terceira entrou com 15 mil. No fim do ano, a loja apresentou um lucro de 12 mil. Quanto cada pessoa recebeu na divisão desse lucro? Bruno e Tá. Felipe fizeram uma Pode, aplicação. Pode. pode continuar, por favor. Bruno e Felipe fizeram uma aplicação financeira de 10 mil reais em um banco que paga juro composto a taxa de 10% ao ano. Qual será o montante de dinheiro que eles terão após 3 anos? Agora você vai retomar o conceito de porcentagem, aplicar o que aprendeu sobre razão e proporção e aprender a resolver situações que envolvem regras de sociedade, juros simples e juro composto, que são assuntos da matemática financeira. Tá. Esse lance ali da regra da sociedade nada mais é do que a gente imaginar que não é a ideia da sociedade como a gente estuda em sociologia e tal, é uma regra específica que a gente tem ali na matemática, que é quando a gente tem vários investidores aplicando no mesmo investimento, e no final esse investimento tem uma, um lucro, e esse lucro vai ser proporcional para ser dividido entre as pessoas. Então, olha só, nesse primeiro problema aqui é o lance da regra de sociedade, porque olha só, eu tenho uma pessoa que investiu 20 mil, uma outra que investiu 25 e uma outra que investiu 15 mil. Se todo mundo tivesse investido 20 mil igual, então aqui o primeiro 20 mil, o segundo e o terceiro 20 mil, essa divisão aqui dos 12 mil seria igualitária para todos eles, né? Então, no caso, eu pegaria 12 mil, dividiria por 3 e daria 4 mil para cada um deles e pronto. Só que nesse caso não vai acontecer. Nesse caso, o primeiro, de fato, vai ganhar os 4 mil, o segundo vai ganhar uma outra quantidade e o terceiro vai ganhar uma outra quantidade. Por quê? Porque o segundo investiu um pouquinho a mais e o terceiro um pouquinho a menos. Então, como é que a gente faria para entender essas quantidades de quanto que cada um, o segundo e o terceiro vão ganhar? Aí a gente tem que pegar a proporção. Vamos imaginar aqui, ó, que esse primeiro aqui ele investiu 4 partes, esse aqui 5 partes e esse aqui 3 partes. Então 4 mais o 5 vai dar 9, 9 mais o 3 vai dar 12, e aqui a gente também tem 12 mil. Então imagina que cada um desses pedaços equivalem a R$ 1.000. Como esse cara aqui teve 4 partes de 12, então eu vou conseguir dar R$ 4.000 para ele. Esse aqui vai receber 5 mil e esse outro aqui vai ser 3. Eu fiz isso aqui de cabeça, rapidinho, mas a ideia é só usar a proporcionalidade que a gente acabou de ver aqui com o lance da regra de 3. Depois eu vou aprofundar isso aqui, a gente vai voltar nesse exemplo, e aí eu vou explicar direitinho como é que a gente faz essa questão. Já nessa parte aqui de baixo, do exemplo da Bruna e do Felipe,
É o que eu falei para vocês do problema do juro composto. O que acontece? A gente tem uma aplicação que ela vai ganhar 10% ao ano. Então, no final do primeiro ano, eu vou ganhar 10% daquilo. No final do segundo ano, eu vou ganhar 10% em cima do meu montante do ano passado, do ano anterior, não do inicial. E depois eu vou ter mais 10% no próximo ano, e aí a gente vai ter esse 10% acumulado em 3 anos distintos. Não vai ser simplesmente 13 mil, tá? Vai ser um pouquinho mais do que 13 mil, porque a gente vai ter juros sobre os juros. Então a gente vai ter um acréscimo ali que vai acabar crescendo um pouquinho mais do que de forma linear. O que é forma linear? O que é essa outra coisa de juros sobre juros? Um exemplo prático disso na vida real que está acontecendo agora é o lance que a gente está vendo da contaminação relacionado com a pandemia. Toda vez que a gente tem vários atores, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente não vai trabalhar com uma coisa linear, não vai trabalhar com uma proporcionalidade de forma linear. Não está acontecendo assim, passa tantos dias, vai ter tantas pessoas contaminadas. Não acontece isso, porque as pessoas que estão sendo contaminadas, elas vão contaminando outras de maneira não linear, vai ser através de uma ideia exponencial. Então, toda vez que a gente tem aqui juros sobre juros, essa ideia de uma coisa aumentando cada vez mais rápido, vai ser a ideia de uma coisa que não é linear, não é proporcional como a gente está vendo aqui, tá? Então, aqui ele mostra um pouquinho sobre a questão das equações exponenciais, dessa questão de que a gente vai ter um expoente ali que vai estar rodando as coisas e vai fazer crescer mais rápido o nosso investimento aqui, ou a quantidade de pessoas que está sendo contaminadas, ou as pessoas que nascem, ou a colônia de bactéria que está aumentando ali. Então, isso tudo não é linear, não é a mesma coisa que a gente está vendo aqui nesse capítulo, e sim uma continuação disso, só que ela é muito maior. No caso, ela cresce muito mais rápido, né? Beleza, vamos passar aqui para o próximo. Aqui, ó. Retornando o conceito de porcentagem. A porcentagem é uma coisa que a gente aprende desde lá do sexto ano ou até anterior, né? Que é calcular o quanto a porcentagem de um número, que na verdade é calcular a fração de um número. Para quem não lembra disso, ó, eu vou colocar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor 15% de 200. Como é que eu resolvo esse problema? Isso aqui é bem sexto ano, tá, gente? Ó, eu vou transformar esse 15% aqui, em vez desse número aqui, eu vou transformar numa fração, que fica muito mais fácil de trabalhar. 15% é 15 sobre 100. Esse D aqui vira uma multiplicação, e o nosso 200 a gente encaixa aqui do lado, como uma fração também. Eu vou multiplicar o número de cima pelo número de cima, o número de baixo pelo número de baixo, e resolver isso de uma maneira bem rápida. Ó. Aqui em cima vai ficar 3.000, a parte de baixo vai continuar 100, a gente vai cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, então 30% de 200 vai ser 30, tá? Então esse é o jeito mais rápido que a gente tem de fazer regra de 3. Mas eu sei fazer aquele lance de, eu sei quanto que é 10%, eu sei quanto que é 1%, e a gente vai somando e vai fazendo as diferenças. Beleza, também dá para resolver. Só que aqui é um jeito que sempre resolve esse problema, independente de ser um número fácil da gente resolver de cabeça ou um número que é todo quebrado e que a gente precisa ficar fazendo várias sominhas aqui para conseguir resolver, tá? Então, isso daqui é o lance de calcular a porcentagem de um número, tá vendo? Toda vez que tem o D aqui, a gente transforma numa multiplicação, escreve a fração, resolve a multiplicação de uma fração e chega no resultado. Todo mundo lembra disso aqui, né? Tranquilo? Ok, né? Todo mundo lembra disso aqui. Aí, em seguida aqui, ó, além da porcentagem, tem a ideia do acréscimo e do decréscimo. O que seria esse acréscimo e decréscimo? Acréscimo é adicionar, decréscimo é tirar. Esse decréscimo aqui, no caso, seria a ideia de ter um desconto, decréscimo, desconto. Então, é um decrescimento, vai diminuir. Então, toda vez que eu tenho acréscimo é subir, decréscimo é diminuir. Então, vamos supor aqui, ó, ele vai ter umas situações aqui que vai aparecer, blá, blá, blá.
E ele tá, logo em seguida, ele vai ter exercícios aqui sobre calcular as porcentagens, que isso aqui é bem exercício do sexto ano, eu não vou fazer com vocês agora, tá? Mas também vai entrar para gente, para fazer esses exercícios depois. Então vamos passar aqui um pouquinho para frente. O que que é juros, ó? Aí ele explica aqui na ideia de como que acontece na vida real, né? O preço à vista é tanto, aí no cartão é tanto, e a gente tem um outro valor aqui parcelado aqui no cartão. Isso acontece bastante lá no Queires, em outras empresas e outras lojas que a gente tem por aqui, que tem essa questão do acréscimo embutido e tem uma diferença bem grande entre o preço à vista e o preço parcelado, porque existe um acréscimo aqui em cada uma das parcelas, tá? Então, o juro vai ser uma compensação em que a loja cobra por parcelar uma dívida do cobrador. E não só uma loja, mas também o banco. A gente tem várias outras entidades que vão acabar cobrando os juros, que vai ter essa ideia de fazer uma compensação para conseguir parcelar isso em pedaços menores, tá? Então, dificilmente a gente vai ter um lugar onde que a gente, eu vou parcelar e eu não vou ter um acréscimo. Isso acontece às vezes no cartão de crédito, hoje na realidade, mas é porque o cartão de crédito ele tem um controle muito grande sobre cobrar ou não cobrar das pessoas. Por quê? Porque os juros do cartão de crédito é super alto. Então, eles torcem para que você não pague e para que esses juros seja cobrado e que a partir daquilo ali é que eles vão ganhar o lucro, tá? Então, o cartão de crédito não funciona para pelo bem de ninguém, ele vai funcionar simplesmente para que você fique devendo. Então, o objetivo do cartão de crédito é que você não pague. Porque quando você não paga, quando a gente não paga o cartão de crédito, isso vai gerar os lucros, vai gerar o juro ali para eles e eles querem que a gente não pague para que gere esses juros para ter o lucro deles, tá? Então, por isso que às vezes o cartão de crédito faz 10 vezes no cartão de crédito sem acréscimo. Por quê? Porque você vai parcelando, parcelando, vai se enchendo ali de contas e não percebe que não consegue pagar. Então, por isso que o cartão de crédito não tem esse acréscimo, tá? Vamos ler aqui o que acontece aqui em seguida. Ó, nesse exemplo, o juro cobrado da loja, da dívida de tanto, em 18 vezes, foi 250 com 20. Então, aqui só fazer a diferença e a gente consegue ter a quantidade que foi o juro. Tá vendo? A gente tinha o preço inicial, que era o preço à vista, tinha o preço aqui que vai ser pagado com o parcelamento, é só fazer aqui a soma do parcelamento, né? Então, 1 mais 17 vezes de 44 com 40, a gente tem aqui o preço total, que seria 799 com 20, e aí a gente consegue calcular os juros, quer dizer, a quantidade que foi cobrada em cima disso, com essa subtração aqui, ó. Então, a gente tem o preço total, que normalmente é chamado... Eles têm aqui uns nomes que usam diferentes do que a gente usa aqui, ó. O capital, que no caso é a quantidade inicial, o montante, que vai ser o capital mais os juros, e aqui no final a gente também tem a questão da taxa dos juros, quer dizer, o quanto que vai ser cobrado em cima daquilo ali. Aí que ele está falando sobre a questão dos juros simples e dos juros compostos. Nesse caso aqui, ó, ele está falando que a taxa foi uma taxa só de juros em cima do preço total, tá? E essa ideia aqui foi a de juros simples, tá? Porque ele só cobrou direto no final, ele pegou o preço final e fez a diferença e consegue calcular isso daqui. Claro, toda vez que a gente vai fazer esse tipo de cálculo, a gente não faz cálculo na mão, tá? Matemática financeira é basicamente feita com computador ou com calculadoras. Isso é a realidade que a gente tem, tá? Então, como é que eu faço para calcular quanto que foi esses juros aqui? A gente faz a diferença, como está aparecendo aqui no exemplo anterior, e depois eu faço o seguinte, eu pego essa quantidade aqui, o 250 com 20, e divido por essa quantidade aqui para saber o quanto que representa do total. E aí sim vai ficar 45,57%. Vou fazer essa conta aqui na frente de vocês, tá? Então vou abrir, já expliquei para vocês que qualquer conta a gente pode fazer direto no navegador do Google ali, ó, então 250,2, deixa eu ver qual que era outro número ali, dividido por 549. Então, dividido, a nossa barrinha dividido aqui por 549. O resultado que ele vai dar ali, ó. Ele vai dar o 0,4557, tá? Então, esse resultado aqui é um número decimal.
Só que para escrever isso em porcentagem, o que eu tenho que fazer? Deslocar duas casas da vírgula. Então vai ficar 45,57, que é exatamente o 45,57 que aparece aqui no texto, tá? Então, o que eu fiz? Eu dividi os nossos juros pelo nosso capital. E aí sim eu vou conseguir calcular a nossa taxa de quanto por cento que a gente tem ali, tá? A gente ainda vai voltar para isso, tá? É a primeira vez que a gente está vendo isso, ele vai mostrar aqui os exemplos, como é que faz esse cálculo, aí aqui mostra uma tabelinha calculando esses juros, é uma coisa bem interessante para a gente visualizar usando certas ferramentas que a gente tem hoje. Por exemplo, numa planilha de Excel, você já deve ter pelo menos ouvido falar alguma vez na vida do Excel, ou então viram os pais de vocês trabalhando com alguma vez com uma planilha de Excel, que é a ideia de ter várias colunas aqui e linhas, e a partir disso a gente conseguir trabalhar operações matemáticas nisso, tá? Então a planilha de Excel serve basicamente para a gente fazer relação de nomes com valores e várias contas ali. Então isso aqui é uma coisa que a gente faria muito fácil no Excel. A gente conseguiria calcular essa, essa esses juros em cima do Excel. Como é que eu faria isso? Então, eu colocaria lá o 400, faria uma regra aqui do lado, eu quero 2% de 400, ele daria o valor, no caso é 8, e depois aqui no final eu falo, é o seguinte, eu vou somar essa célula aqui com essa célula aqui e a gente tem esse resultado. Ok, aí o que eu faço? Eu digo, essa célula aqui vai ser a célula do próximo mês. E aí ele aplica de novo a mesma conta. E eu digo assim, repete o que tu fizesse nessa célula aqui de cima, nessa célula aqui de baixo, que é calcular o nosso 8%, tá vendo? E esse 8, o 2% continua sendo o mesmo. Então, isso aqui vai ser sempre a mesma coisa. Então, sempre 2% em cima do 400 vai dar esse valor. E aí eu faço o seguinte, pega esse valor aqui e soma com a célula anterior para dar a próxima célula. Fez isso? Joga de novo aqui para baixo. E vai fazendo isso de forma bem rápida. Nossa, eu tenho que ficar digitando isso tudo? Não, a gente vai digitar o primeiro aqui, o segundo, vai explicar qual é a regra que ele vai aplicar e depois só vai arrastar e ele vai calcular automaticamente. Isso é o que o Excel faz, tá? Ele calcula muito rápido várias operações de forma sucessiva a partir de uma regra que a gente consegue estabelecer. Isso é muito prático, tá? E é uma ferramenta que é bem prática toda vez que a gente vai trabalhar com coisas relacionadas a uma grande quantidade de números, a uma grande quantidade de informações, normalmente a gente usa esse tipo de ferramenta no computador ou um banco de dados, que é basicamente um banco, o Excel é um banco de dados que a gente consegue programar ali e é visual para a gente, porque a gente está vendo o que está acontecendo, tá? Então, beleza. Assim, a aula de hoje, a gente pode parar por aqui e eu vou deixar para vocês fazerem, então, essa página aqui, que é a 106, para vocês exercitarem esse lance de porcentagem. Então, eu vou escrever aqui no Classroom para vocês, aqui, tarefa para a próxima aula. Tarefa para a próxima aula. Página 106. Página 106, é isso? É isso. Página 106. Postando lá no Classroom para vocês não esquecerem. E fechou nossa aula de hoje, tá? Eu já postei atividade também lá no Classroom para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Falou, Jonathan. Falou!